Teleaula Natal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Saraiva e este é meu sinal em Libras, a letra A descendo da cabeça ao ombro. Sou professora de arte da Rede Municipal do Natal. Sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros. Estou vestida com calça jeans azul e camiseta rosa com figura feminina no centro, que representa artes visuais, dança, música e teatro. Estou de frente e em pé à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual colorido, parede de fundo cor creme, uma moldura retangular vertical com bordas nas cores amarela, verde e azul. À direita do cenário, porta cor lilás. Na sua margem superior, quadrado com listras diagonais em diferentes tons de azul. À esquerda da porta, uma moldura retangular horizontal com bordas em tons amarelo e amadeirado. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula. Na cor rosa seco, toda a extensão inferior do cenário virtual. Fim da descrição. Iniciamos agora a 17ª aula do Ensino de Artes para as turmas do 9º ano. Na aula de hoje apresentarei 10 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco. À esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro do slide a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 17, Funções Teatrais e Professora Ana Saraiva. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 9 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão, fim da descrição. Nas aulas anteriores, estudamos a respeito da origem e da história do teatro e percebemos as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Conhecemos também a respeito dos elementos da composição teatral, ou seja, elementos que contribuem na concepção estética da ação dramática. Em exibição, slide onde está escrito Elementos da composição teatral. Abaixo, 5 setas brancas com contornos pretos giram no sentido horário e intercalam as palavras maquiagem, cenário, iluminação, sonoplastia e figurino. Fim da descrição. Nesse slide, visualizamos os elementos da composição teatral que estudamos nas aulas anteriores. Quando percebemos características e diferenças de cada elemento no contexto da linguagem teatral. É importante lembrar também que cada companhia teatral, dependendo do tamanho, pode ter ou não todos esses profissionais. Por exemplo, na escola, muitas dessas funções são realizadas pelos professores, por não ter uma equipe de trabalho específica. Assim, o professor, com o auxílio da turma, consegue realizar a produção de um espetáculo. Perceberam como a participação e o apoio de vocês, estudantes, é importante para a realização de eventos educativos, culturais, artísticos na escola? Então, sempre que possível, colabore com as ações da equipe escolar. Contamos com você. De tudo o que assistimos nas aulas anteriores, podemos concordar aqui. Para fazer teatro é fundamental o trabalho em equipe. O trabalho em grupo é necessário. As pessoas trabalhando juntas, cooperando, cada qual com a sua função em suas atribuições. Algumas são visíveis ao público, tais como atores, elenco, figurantes e outras nem tanto. Mas o trabalho em equipe faz toda a diferença, tanto para quem assiste quanto para quem atua. Podemos observar no próximo slide alguns integrantes de um grupo teatral. Em exibição, slide onde está escrito Elementos da composição teatral. Abaixo, fotografia colorida horizontal de fundo preto. Mostra uma cena da Paixão de Cristo. No centro, Jesus usando um tecido branco enrolado na cintura. Corpo curvado, carrega uma grande cruz de madeira. Na lateral direita, 3 soldados vestidos com trajes do exército romano, capa vermelha e capacete preto. Por trás, várias pessoas vestidas com túnicas e mantos na cabeça.
Elas estão com diferentes expressões vendo a Via Crucis de Jesus. Fim da descrição. A partir desta imagem, vamos relembrar a respeito desses profissionais tão importantes para a ação dramática. Agora, em exibição, slide com 3 retângulos com arestas arredondadas na horizontal. Nos retângulos, a palavra ator e atriz, elenco e figurantes. Fim da descrição. Assim, o ator ou atriz são intérpretes dos personagens. Para isso, estudam os textos, usam a imaginação para compreender as ideias, as mensagens e construir os personagens. Tudo isso requer formação, muito estudo e laboratório para o desenvolvimento de competências e habilidades para a interpretação de um personagem. No momento em que você estiver assistindo uma novela na televisão, um filme no cinema ou uma peça teatral, observe, analise e tente perceber a performance de atores e atrizes, além das nuances das vozes, dos movimentos corporais. Preste atenção também a outros elementos da linguagem cênica, como a sonorização presente em cada cena. O personagem integra o elenco. Sendo assim, o elenco é o conjunto de atores e atrizes em uma ação dramática. Na imagem exibida, o personagem principal é Jesus. E no elenco, muitos outros atores interpretam soldados romanos. Há também na cena apresentada uma imagem de outro profissional. Será que você percebeu? Em algumas cenas, de repente, ou constantemente surgem alguns personagens, frequentemente para fazer um papel anônimo como parte de grupos ou de multidão. Pois é, esses são os figurantes. Muitas vezes não possuem falas, apenas é necessário a sua presença na cena. Todos são importantes, todas as pessoas e profissionais são necessários. Esses já citados ficam no palco ou nas telas. Porém, há outros e esses ficam nos bastidores. Você sabe o que é bastidor? O bastidor ou bastidores podem ser os corredores, as coxias, que contornam a cena, o palco, fora das vistas dos espectadores. Sabendo dessas informações e compreendendo a amplitude desse termo, vamos conhecer ainda mais os bastidores do teatro. A produção teatral é o resultado do trabalho de muitos profissionais, do dramaturgo, dos atores, do cenógrafo, da orquestra quando é necessário e de muitos outros. Vamos imaginar que tudo inicia na história escrita pelo dramaturgo. Ele é o literato que escreve a peça teatral, autor de um texto dramático que é a literatura destinada ao teatro. Desta forma, a arte de criar um texto para ser encenado é chamado de dramaturgia. O dramaturgo é o escritor que compõe peças de teatro. Muito embora seja escrito para ser encenado, o texto teatral pode ser apreciado também como um texto, um gênero literário, sem vinculação com a encenação. Na aula 9, apresentamos William Shakespeare como dramaturgo. Se você não viu, assim que puder, assista a teleaula para ficar por dentro de todas as informações, ok? Na tela da TV, fotografia colorida horizontal com um fundo preto. Mostra de busto William Shakespeare de perfil, cabelos pretos estirados à altura do pescoço, testa grande, queixo fino, sobrancelhas, olhos e bigodes castanhos. Veste um casaco preto com linhas e golas brancas, altas brancas. Fim da descrição. William Shakespeare, dramaturgo inglês e poeta, criou Romeu e Julieta, seus personagens mais famosos. Dentre seus escritos encontramos peças, sonetos e poemas. Estes foram traduzidos em vários idiomas e costumam ser encenados ainda hoje, servindo como base para novas produções de teatro, televisão, cinema e na literatura. A partir da definição do profissional responsável pela escrita do texto teatral, algumas funções teatrais são fundamentais e merecem ser lembradas. Vamos relembrar? A produção de um espetáculo teatral depende do trabalho de vários profissionais e técnicos, cada qual com suas funções específicas.
No slide em exibição está escrito funções teatrais. Abaixo, no centro do retângulo horizontal, com arestas arredondadas, a palavra dramaturgo. À direita, de um ponto convergente ao nível do retângulo, saem 6 linhas retas em diagonais. Ao lado do retângulo, na animação do slide, outro retângulo com a palavra diretor-geral. Iniciamos com o diretor, o coordenador geral de todos os aspectos envolvidos com o espetáculo. Ele aprova a escolha do elenco, o cenário, figurino e etc. É também chamado de diretor-geral, quando a equipe compreende outros diretores, como diretores de áreas específicas, como diretor de ator, diretor de cena, diretor musical e etc. Na animação, aparece retângulo ligado à primeira linha, à direita, e a palavra contra-regra. Vocês já ouviram falar no contra-regra? Então, este profissional tem a função de acompanhar o espetáculo, responsabilizando-se pela mudança de cenário, figurinos, tirando e colocando em cena adereços nos seus devidos lugares. É também o representante imediato do diretor de cena, que tem a função de marcar as entradas dos atores em cena. O sinal dado para indicar o início do espetáculo também é realizado pelo contra-regra. Abaixo, outro retângulo com a palavra cenógrafo. Já conhecemos o cenógrafo, que também é chamado de cenarista. Ele é aquele que cria o projeto cenográfico e monta o espaço cênico de modo realista ou conforme idealizado pelo dramaturgo. Abaixo, outro retângulo com a palavra figurinista. O figurinista cria, orienta e acompanha a feitura dos trajes para um espetáculo teatral. Abaixo, outro retângulo com a palavra maquiador. O maquiador é o responsável pela pintura do rosto e do corpo dos atores e atrizes, ressaltando aspectos importantes para a compreensão dos personagens. Abaixo, outro retângulo com a palavra iluminador. O iluminador é o técnico que faz o projeto de luz para um espetáculo de teatro, com os efeitos adequados ao clima, ao drama e à valorização do trabalho do ator. Abaixo, outro retângulo com a palavra sonoplasta. Já o sonoplasta compõe e faz funcionar os ruídos, os sons, as músicas de um espetáculo. Agora no slide, um organograma composto por 8 retângulos, sendo 2 retângulos centrais e 6 numa coluna direita. Nos retângulos, as palavras já mencionadas. Fim da descrição. E então, a produção teatral conta com equipe técnica, conforme apresentado no organograma. Além desses apresentados no organograma, também integra a equipe técnica a camareira, o carpinteiro, o cenotécnico, o divulgador, o eletricista, o maquinista, o operador de som, operador de luz, o produtor executivo, o produtor gráfico, entre outros. Nós já conversamos bastante a respeito dos elementos da composição teatral e conhecemos as diversas possibilidades profissionais e técnicas do fazer teatral. Agora, eu gostaria de saber uma coisinha, me conte aí. Você já assistiu a algum espetáculo ou cena de teatro? Já participou ou presenciou alguma apresentação artística de música ou dança? Apreciou uma exposição de arte visual? Caso não tenha presenciado como espectador ou artista, oriento você a participar desses momentos artísticos que são tão especiais. Embora você não perceba numa produção teatral as linguagens artísticas, elas estão ligadas de diversas formas. Irei apresentar uma imagem e tentaremos observar os elementos teatrais presentes na imagem e, em seguida, quais as linguagens artísticas integradas. Pode ser? Em exibição, slide onde lê-se. Observe esta imagem. Abaixo, fotografia colorida horizontal. Mostra cenário nas cores amarela, laranja, vermelha e marrom, com uma iluminação intensa que lembra uma manhã ensolarada. No primeiro plano, 6 personagens vestidos com roupas e adereços de animais. No centro, 2 personagens se entreolham, tocando os focinhos.
Eles estão com um dos joelhos dobrados no chão. Por trás deles, 4 personagens estão em pé, um ao lado do outro em diferentes expressões e posições. Fim da descrição. O que podemos observar nesta imagem? Quais elementos da composição teatral estão presentes? Cenário. Os painéis na parte de trás dos atores traduzem um ambiente com sensação de liberdade na natureza, ao ar livre. Figurino. Amplia a caracterização dos personagens pelos trajes que lembram o mundo animal. Maquiagem. Rostos e corpos pintados criam ainda mais a identidade dos personagens. A iluminação. Aquelas luzes criam a atmosfera do nascer do sol e geram a sensação de uma manhã muito iluminada pela coloração amarela. Isso mesmo. Ao observar essa imagem, já conseguimos compreender e perceber esses elementos da composição teatral. Você consegue imaginar de qual história trata essa produção? A cena da imagem refere-se ao que iniciou em uma animação da Disney, que depois se tornou um musical chamado O Rei Leão. Agora, quais linguagens estão, de certa forma, conversando nessa imagem? O teatro, por meio da visualização, da gestualidade do elenco e as artes visuais pelas cores e formas. Vamos observar agora o vídeo no próximo slide e tentar perceber os elementos presentes? Agora exibiremos um vídeo do espetáculo do teatro musical Peter Pan. A cena se passa à noite. No palco, todo escuro sob efeito de uma luz azul, um navio em toda a sua extensão lateral com vários tripulantes. Fora do navio, mais tripulantes. Eles estão em pé e veem uma luta entre Peter Pan e Capitão Gancho. Fim da descrição. Pelo visto, isso tudo é obra sua, não é? Sim, Gancho. Isso tudo é obra minha. Ah, menino metido, chato e sem pudor. Prepare-se para conhecer a sua desgraça. Seu homem sinistro e sombrio. Se prepare você. Tenta me pegar, Gancho. Vem cá, sua sardinha fedida. Vem, Gancho. O que vemos no vídeo? Cenário, figurino, maquiagem, iluminação, os mesmos elementos presentes na imagem e na cena do musical O Rei Leão. Entretanto, também está presente a sonoplastia, cujos efeitos sonoros e a música instrumental transformam a atmosfera desse espetáculo, o musical Peter Pan. E por hoje é só. Não percam as próximas aulas. Tchau!